Olá, meus irmãos e minhas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus. Eu vos saudo com a santa e gloriosa paz de Deus. Meus amados e amadas irmãos e irmãs, hoje eu estou voltando aqui para contar para os meus irmãos e irmãs, num espírito assim de agradecimento, acolhimento, como foi o meu retorno, como foi a recepção da igreja, com a minha volta nos cultos da congregação cristã no Brasil. Primeiramente, meus irmãos, minhas irmãs, a todos os meus irmãos e irmãs que entraram no canal, assistiram o meu vídeo, o vídeo de testemunho que contou a obra que o Espírito Santo fez na minha vida para que eu retornasse aos átrios da congregação com o espírito leve, limpo, suave, numa condição completamente diferente de quando eu saí, quando eu parei. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês não têm ideia de como está o meu coração e como está sendo fortalecido a minha alma. Eu quero agradecer meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vos abençoe grandemente pela receptividade que teve os irmãos no vídeo falando: meu irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo, não pare nunca mais. Nossa, quantas palavras assim maravilhosas, às vezes uma frase curta, mas eu sentia no comentário do irmão, da irmã, a sua alegria, seu contentamento. Também teve vários irmãos e irmãs que eles sentiram assim uma certa semelhança com o que eles estão vivendo, né? Então eles externaram assim o desejo de que Deus faça a mesma obra na vida deles. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço pela receptividade que os irmãos no Brasil inteiro, a forma como me receberam, isso aí faz diferença. Isso faz a gente se sentir realmente de volta na família. Foi muito especial. A todos vocês, assim, de um puro e sincero coração, eu agradeço vocês por esse amor. Isso é muito, muito, muito importante para quem estava, assim, carente, né? Sabe como aquele cachorrinho que foi abandonado na estrada, assustado? Eu acho que era meio assim que eu estava me sentindo. A gente se afasta assim, no auge da nossa revolta, né? Você estava ali na presença do Senhor, então você está forte espiritualmente, Mas a revolta me parece que é carnalidade, como foi com Elias, né? Ontem, meu irmão em Uberaba, ele foi no culto e ele passou para mim a palavra que o Senhor falou em Elias, né? O que aconteceu com Elias. Ele com aquela força toda espiritual, mas no dia seguinte ele estava escondido numa caverna com medo de uma rainha. E o Senhor fez ele lembrar que a jornada dele é longa. Oh, meus irmãos, quando eu parei eu estava assim, no auge. Mas aos poucos eu fui ficando assim, talvez pior do que Elias. Porque eu cheguei a pensar, meu Deus, eu acho que eu morri. Espiritualmente, eu acho que eu estou morto. Mas a palavra falou. Meu irmão lá buscava a palavra, meu filho buscava aqui no Rio a palavra a respeito do pai e da mãe, que sou eu e a minha esposa.
E o Senhor falava, não está morto não. No domingo, quando eu fui congregar, meus irmãos, minhas irmãs, eu fui aqui no Rio de Janeiro, na central de Miguel Couto, na região de Nova Iguaçu, né? E é onde eu vou fazer minha comum, é onde o Espírito me move a fazer a minha comum. Meu filho já está lá, fazendo a comum dele, eu vou acompanhar. Foi uma recepção maravilhosa, meus irmãos, maravilhosa. Eu não tinha a menor pretensão. Eu cheguei naquela igreja assim, ávido, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo sentir novamente aquela família, né? As irmãs cantando. Aí quando eu cheguei com o meu filho, estava com meus netos também. E nós estávamos entrando ali em 3 gerações de filhos da CCB. Eu, com meus 64 anos, meu filho com seus 43 anos, se eu não estiver enganando, que em data sou complicado, 42, 46. E meus netos, com 7 anos. Então nós estávamos lá em 3 gerações de servos de Deus. E agora eu lembro uma frase antiga da CCB, que nós falávamos assim, os meus pais falávamos, e meus avós também. Por graça e misericórdia de Deus, eu sirvo a Deus na congregação. Essa frase ela tem muita importância. Tem sabedoria nessa frase. É para se meditar nela e entender. Que diz assim, por graça e misericórdia, eu sirvo a Deus na congregação. Então estávamos nós lá, 3 gerações de servos de Deus. Eu vendo meus netos, assim no banco, assim, estava ele, mais 2 irmãozinhos assim na idade deles, de 5, 7 anos, brincando ali no banco. E eu lembrei da minha infância também, quando a gente ficava ali, às vezes com os papéis de recitativo, às vezes com alguma coisa, né? E foi assim, para o meu filho e agora para os meus netos, meus irmãos. Mas aí, quando nós entramos na congregação, aí é uma igreja bem grande, ela tem 4 fileiras de banco, né? É um lugar simples, lá em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar de uma irmandade simples, ou uma irmandade carente financeiramente. Mas, meus irmãos, espiritualmente, é uma irmandade fervorosa. Não fica devendo nada aos cultos fervorosos que, na minha época, tinha em São Paulo, né? Não sei como está agora. São muitos anos longe de São Paulo, mas eu creio que o Senhor é aquele que renova a sua igreja de tempos em tempos. Ele renova o ministério, renova até a irmandade, porque aqueles que não estão dando valor ao alimento celestial são tirados. Alguns se afastam por provas, por permissão de Deus, e que não haja no povo julgamento, né, meus irmãos? Mas muitos não encontraram ali seu lugar. Mas há um renovo, né? Em tudo, como há na nossa vida. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu sentei com meu filho no lugar habitual dele sentar, que ficava assim, numa fileira da direita. Na verdade, tem a fileira do músico, eu estava na fileira do meio e ainda tinha uma outra. Então eu creio que essa igreja deve ter 6 fileiras de banco. É uma igreja grande. Mas não enche assim como São Paulo enche a igreja toda, né? Digamos que enche assim 50%, mas Deus está operando aqui no Rio de Janeiro. Meus irmãos, eu espero que o Senhor ainda encontre graça, assim, e me conceda a oportunidade de trabalhar um pouco nessa área também.
porque faltam poucos anos de vida, mas o que eu puder fazer para servir ao Senhor, porque quantas almas estão carentes, né? Não é só nós que temos carência da palavra. Tem muitas almas com muita carência da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, eu sentei lá no banco e lá da frente, um ancião muito amoroso da região, nosso irmão Anselmo, pensa num irmão espiritual, num irmão amoroso, mas que passou por muitas provas, meus irmãos. Parece que as provas, elas nos moldam, né? Parece que a gente é um vaso que tem que ser quebrado algumas vezes, para que o Senhor molde nos moldes dele, para que nos prepare. Porque quando o vaso é frágil, ele não está preparado para as coisas do céu. Então o Senhor tem que nos quebrar às vezes, mudar alguma coisa, uma estrutura. Porque se o Senhor tiver que dispensar do alto do céu um dom muito importante, o vaso tem que estar preparado para suportar tanta glória de Deus. Tem um preço. Você receber dom celestial tem um preço. E nós temos que estar dispostos a pagar. Eu sei dizer que lá da frente o ancião olhou para trás e me viu. Eu não tenho assim tanta intimidade com esse ancião. A gente nunca foi da mesma área, né? É uma área nova lá em Nova Iguaçu para mim. Mas quando o ancião, que me conhece assim de alguns encontros rápidos, ele me viu, ele me saudou com a paz de Deus lá. Eu fiquei contente por o irmão olhar, me reconhecer, saudei com a paz de Deus também e fiquei quieto. Mas, não satisfeito, o ancião levantou lá do lugar dele e veio ao meu encontro e me deu um abraço tão forte e tão sincero. E eu senti um abraço diferente ali. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu vivi ali uma parte bíblica. Quando o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, e o pai o abraça, e o abraça com amor, sem nenhum julgamento, abraça com amor, receptividade. Aquele pai dá uma túnica nova, coloca um anel na mão, no dedo daquele filho. Eu senti esse abraço. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a partir daí, naquele dia o Senhor tinha mandado um irmão cooperador da central aqui do Rio de Janeiro, que fica lá em São Cristóvão. Então, o nosso irmão Anselmo, o ancião, tinha convidado ele para atender e ele aceitou. Depois me falaram que esse irmão não é de andar. Diz que ele dificilmente sai lá de São Cristóvão, mas naquele dia permitiu o Senhor que ele fosse. E é bem longe. Atendeu o culto, contou testemunhos maravilhosos e o Senhor deu a palavra para eles. Oh, meus irmãos, que palavra! Que palavra! O Senhor falou tão grandemente comigo. O Senhor falou assim, mas... cara a cara. Como a gente sabe, né, meus irmãos? O Senhor falou cara a cara. Perdoa, irmãos, essa emoção. Mas nós somos assim, né? A carne, ela não está preparada para tanta glória. O Espírito está, né, irmão? E ali, espiritualmente, a gente estava recebendo a palavra do Senhor, o Senhor confirmando tantas coisas e prometendo tantas outras coisas mais,
dentro daquela situação que nós estamos passando. Mas eu sei que foi um culto glorioso, foi tão bom, a irmandade, as irmãs cantavam em linguagem, como eu vi assim há muito tempo lá em São Paulo. As irmãs cantavam em linguagem. Não sei se os irmãos todos vão entender, mas quando as irmandades entram naquele li, gente, aquilo é maravilhoso. É a linguagem espiritual quando uma igreja está fervorosa. Quando a igreja entra para buscar o Senhor. A visitação do Senhor vem sobre todos. Está dentro de nós e quando o Senhor se manifesta em cada um, junta a voz espiritual de todos no uníssono, né? Aí a gente ouve o cântico espiritual. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que glória, que bênção de Deus. Mas aí no final do culto, depois do Senhor falar muito, confirmar muita coisa, eu fiquei muito contente, jubilante, falando, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas não é no nosso merecimento. Meu irmão, minha irmã, a gente não merece nada. Mas é o amor de Deus. É o amor de Deus que nos acolhe. É o amor de Deus que nos transforma. E é o amor de Deus que nos concede tudo que Ele já concedeu e há de conceder. Não é por nosso merecimento. Mas o Senhor sabe aquele que busca, né? A palavra de Deus fala, bate e peça, que o Senhor não nos negará nada. Então o Senhor sabe aqueles que buscam, e quando eles buscam, o Senhor vem. Então, meu irmão, minha irmã, se está passando por um momento de fraqueza, um momento assim, sem a visitação do Espírito Santo, bata na porta. Bata na porta do Senhor, sem parar. Bata de manhã, bata à tarde, bata à noite. Bata. Se não encontrou numa igreja, bata na outra. E bata na outra. Porque é você que tem que estar batendo. E o Senhor vai te encontrar. Na verdade, a palavra falou lá no domingo. O Senhor pregou o irmão falando, né? Ele lembrou naquela parte que no sábado, na verdade o culto foi sábado, meus irmãos. No sábado de dia eu estava trabalhando com o moço num veículo aqui em casa, na minha Kombi, e ele é de uma outra denominação. E eu falava com ele a respeito daquela parte que o Senhor Jesus andava do lado de 2 discípulos e eles não reconheciam. Mas o coração deles queimava, porque o Senhor estava ali. Quando chegou na igreja, na palavra, durante a palavra, a exortação, o irmão falava a respeito dessa parte. Você não vê, mas o Senhor está do teu lado. O Senhor está caminhando, o Senhor está te livrando de coisas que você não faz ideia. Bendito é o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, no final do culto, muitos outros irmãos que me reconheceram, assim, por reconhecimento, porque conhece a pessoa, né? Não que eu seja alguma coisa, mas de congregar e outras coisas. Os irmãos vieram, me abraçaram e deram a saudação e desejaram que o Senhor me abençoe, como muitos aqui no canal que falavam, Deus te abençoe, e eu não cansei de falar amém, 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 porque eu preciso da benção do Senhor, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, glória a Deus, foi isso, foi muito bem recebido. Então, só para terminar, se algum irmão ou irmã que está afastado, que parou de congregar, que está passando por lutas,
está passando por atribulações, está no meio de uma guerra espiritual, meu irmão, minha irmã, clama ao Senhor. Ora, nem que seja só em pensamento, mas clama ao Senhor, porque Ele está do teu lado. E Ele vai te restaurar também. Você vai voltar a sentir a presença do Senhor. Você vai sentir novamente a fé. A fé é dom de Deus. Não está em nós. Não é na nossa condição. Não é nós. É Deus. A fé é dom de Deus. Peça ao Senhor. O Senhor está do teu lado. Começa a conversar com Ele. Porque você vai voltar como eu. Vai voltar a sentir tudo. Não perca mais tempo nesse mundo. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas clama. Clama a Deus que no dia certo o Senhor vai socorrer a ti, vai socorrer a tua família. Bendito é o nome santo do Senhor. Meus irmãos, cumpria gravar esse vídeo. Desejo a todos também que Deus vos abençoe grandemente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus e que o nome de Deus seja louvado. Amém.